Capítulo 11 Vigor Mutante. Zhou Wen sentiu-se exausto, como se tivesse sido sugado. A cor de seu rosto desapareceu instantaneamente enquanto gotas de suor escorriam de sua testa. No jogo, o fluxo de luz vermelha do ovo companheiro brilhou depois que ele absorveu a energia primordial, tingindo todo o ovo companheiro de vermelho, fazendo-o parecer um cristal de sangue. Rachadura. Ela se abriu e uma projeção de luz da formiga Vigor cor de sangue brilhou e entrou no corpo do avatar cor de sangue. Neste momento, Zhou Wen sentiu uma força estranha surgir em seu corpo. Era como se a força tivesse vida própria. Embora fosse indescritível, transmitia informações a Zhou Wen de uma maneira mágica. Prometo minha vida seguir você, prometo minha vida seguir você, prometo minha vida seguir você. Conforme as vozes soavam na mente de Zhou Wen, a força nele se concentrou nas costas de sua mão esquerda. Lentamente formou um símbolo de formiga cor de sangue, como uma tatuagem feita de sangue. Zhou Wen inconscientemente puxou as mangas para baixo e encolheu a mão esquerda para evitar que outros vissem o símbolo da formiga nas costas dela. As bestas companheiras tinham uma existência extremamente mística. Eles eram como parasitas que vivem nos humanos, vivendo e morrendo com seus mestres. Zhou Wen deu uma olhada nas informações do jogo. Na verdade, houve uma entrada adicional de formiga Vigor Mutante na besta companheira. Então, ele deu outra olhada nas estatísticas da formiga Vigor Mutante. Formiga Vigor Mutante. Força Mortal, 9. Velocidade, 5. Constituição, 9. Energia Primordial, 9. Habilidade de Talento, Vigor Punho Divino, Rank 9. Forma Companheira, Luva de Boxe. Zhou Wen ficou encantado ao ver isso. As estatísticas de uma formiga Vigor Mutante poderiam corresponder a um humano de alto nível mortal e ela tinha um punho divino Vigor de Rank 9. Se ele o convocasse, seria equivalente a ter outro machado tão forte quanto ele. Poderia ser ainda mais feroz do que Zhou Wen, já que seu punho Vigor Divino estava no Rank 7 enquanto estava no Rank 9. Zhou Wen estava ansioso para invocar imediatamente a formiga Vigor Mutante para ver como ela era na vida real, já que tudo o que viu na game era uma formiga Vigor Mutante desenhada em estilo cartoon. Ele não tinha ideia de como realmente era. No entanto, como ele estava na escola, Zhou Wen só conseguiu resistir ao seu desejo. Uma besta companheira do estágio mortal provavelmente atrairia muita atenção se a invocasse na escola. Além disso, Zhou Wen não tinha nenhuma boa explicação para as origens da formiga Vigor Mutante. Tian Xiangdong não pôde deixar de avaliar Zhou Wen sorrateiramente. Ao vê-lo, ele disse em um tom deprimido: "Olhe para Zhou Wen. Ele está jogando até ficar pálido e suando frio. Olhos, eu realmente pensaria que ele era um sujeito doentio." Mal sabia ele que o motivo da aparência doentia de Zhou Wen era porque ele estava usando seu sangue para se reanimar no jogo durante o mês passado. Embora uma gota de sangue de cada vez não fosse muito, as inúmeras vezes que ele fez isso ainda o fizeram perder uma quantidade chocante de sangue. Isso fez com que Zhou Wen parecesse um tanto pálido e fraco, como se estivesse desnutrido ou sofrendo de anemia. Essa também foi uma das razões pelas quais Kyuba e os outros acreditaram que ele estava decadente. Aquele rosto pálido era como um exemplo perfeito de alguém mergulhado na miséria. Depois de voltar da escola para casa, Zhou Wen fechou as cortinas. Só então ele convocou a formiga Vigor Mutante em sua sala de estar. O símbolo nas costas de sua mão explodiu em uma luz resplandecente e sanguínea. A cor do sangue do símbolo pareceu ganhar vida quando se transformou em um fluxo de sangue que fluiu sobre a palma da mão e logo o envolveu, transformando-o em uma luva de boxe que não era nem ouro nem jade. Nas costas da luva de boxe estava o símbolo de uma formiga Vigor. Zhou Wen olhou para a luva de boxe em sua mão esquerda. Ele sentiu uma força explosiva encher seu punho esquerdo, como se pudesse explodir um tanque se o jogasse fora. Na verdade, é exatamente como as transmissões ao vivo na internet. Bestas companheiras fornecem um efeito de aumento em um estado de companhia. Uma formiga Vigor aumenta a força, certo?
Incapaz de testar os efeitos aumentados da luva de boxe em casa, Zhou Wen só conseguiu guardá-la e passar a invocar a formiga vigor mutante. Enquanto o símbolo da formiga vigor mutante nas costas de sua mão brilhava, uma estranha projeção cor de sangue apareceu na frente dele. A projeção gradualmente se materializou, transformando-se em uma formiga cor de sangue do tamanho de um cavalo de corrida. Uma formiga vigor mutante na vida real não era tão adorável quanto a versão em desenho animado do jogo. Sua carapaça vermelho sangue parecia ser fundida em metal. Seus contornos físicos pareciam conter uma força explosiva infinita. Suas longas e delgadas pernas de formiga pareciam serras. As antenas em sua cabeça pareciam peças de aço resistentes. Ignorando ser perfurado pela perna, apenas ser atingido pelo corpo provavelmente resultaria em fraturas e debilitação. Isso deixou um forte impacto sobre ele quando observou de perto. Tinha uma beleza perigosa que parecia um tanto demoníaca. Embora deixasse alguém estremecendo de medo, também levou alguém a subjugá-lo. A representação do jogo realmente não pode ser contada. Uma máquina de matar tão feroz parece tão fofa no jogo. Zhou Wen subiu nas costas da formiga vigor mutante e a fez circular pela sala de estar. Infelizmente, a sala era muito pequena, tornando difícil para a formiga vigor mutante se virar. Ele não sentiu muita emoção como resultado. Tentarei cavalgar com você na próxima oportunidade. A menos que necessário, Zhou Wen não planejava deixar que outros soubessem da existência da formiga vigor mutante. Embora as bestas companheiras do estágio mortal fossem raras, elas eram muito mais fracas que as bestas companheiras do estágio lendário. Era inútil exibi-lo. No entanto, a queda do ovo companheiro tornou Zhou Wen mais diligente. Ele continuou se esforçando muito com o telefone, na esperança de ver que outras gotas conseguiria no formigueiro. Com a aproximação do vestibular, Zhou Wen foi para a escola mais cedo, na esperança de dormir na aula. No momento em que chegou à entrada da escola, viu Tian Xiangdong parado ali com uma expressão estranha. Ao ver Zhou Wen se aproximar, Tian Xiangdong avançou apressadamente, com uma expressão estranha no rosto. Ele cerrou os dentes e disse: Zhou Wen, sinto muito. Meu amigo me convidou para entrar no time dele. Não posso estar no mesmo time que você. Com isso dito, Tian Xiangdong não esperou que ele dissesse outra palavra antes de fugir. Zhou Wen ficou um pouco surpreso, sem saber o que havia de errado com o sujeito. O teste estava prestes a começar, mas aqui estava ele trocando de equipe. Eu me pergunto se Fang Huoxi tem algum plano alternativo para Tian Xiangdong deixar o time. Não é fácil encontrar outro companheiro de equipe tão tarde. Zhou Wen entrou na escola enquanto pensava sobre o assunto, apenas para encontrar Lizzie parado na sua frente. Lizzie, você sabe sobre a saída de Tian Xiangdong do time? Zhou Wen perguntou. Lizzie ficou surpreso antes de olhar para ele com uma expressão estranha. Sinto muito, por algum motivo, também não posso fazer o teste de combate com você. Zhou Wen olhou para Lizzie e sentiu um sentimento sinistro crescer dentro dele. Por quê? Zhou Wen olhou para Lizzie e perguntou. Não pergunte, a culpa é minha. Lizzie fez uma expressão de culpa e fez uma reverência antes de se afastar rapidamente. Quando Zhou Wen viu Fang Huoxi, ele percebeu pela expressão em seu rosto o que ela estava prestes a dizer. Sinto muito, Zhou Wen. Não posso fazer o teste de combate com você. Fang Huoxi veio na frente dele e permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar. Fim do capítulo. Capítulo 12. A influência de uma frase. Por quê? Zhou Wen olhou nos olhos de Fang Huoxi e perguntou. O olhar de Fang Huoxi desviou-o dele, sem querer que seus olhos se encontrassem. Ela balançou levemente a cabeça e disse, não pergunte. Resumindo, a culpa é minha. Zhou Wen sorriu e estendeu a mão para pressionar a cabeça de Fang Huoxi. Ele bagunçou o cabelo dela e disse, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Alguém está querendo me pegar, colocando você, Tian Xiangdong e Lizzie em uma posição difícil. Agora que ainda há tempo, consiga outro companheiro de equipe.
Certifique-se de faça bem, ou ficarei desconfortável. Além disso, ajude-me a pedir desculpas a Tian Xiangdong e Li Zi. Fang Huoxi olhou fixamente para Zhou Wen. Seu rosto tinha uma expressão complicada. Era um olhar perdido, culpado e confuso com um toque de anormalidade. Tudo bem, siga em frente. Preciso trabalhar duro também. Zhou Wen retraiu a palma da mão ao sair com um sorriso. Fang Huoxi ficou lá observando suas costas e depois que ele se afastou bastante, ela disse com o corpo tremendo, Zhou Wen, não tenho ideia de quem você ofendeu, mas essa pessoa exerce um grande poder. Aspas. Zhou Wen não disse uma palavra. Tudo o que ele fez foi virar a cabeça e sorrir para ela antes de se afastar rapidamente. Zhou Wen sabia que não lhe restava muito tempo. A família de Li Zi era comum, mas Tian Xiangdong pertencia a uma das famílias mais poderosas da cidade guia. Além disso, a família de Fang Huoxi era ainda melhor. Corria o boato de que seu pai era um alto funcionário da cidade e alguém com muito poder. Alguém que tivesse capacidade de influenciar, todos os três devem exercer um poder extraordinário. Zhou Wen não conseguia descobrir quem ele poderia ter ofendido, mas relacionar isso à transferência de Anjing para lutar contra ele deixou pistas para trás. Chegando a um local sem mais ninguém, Zhou Wen pegou seu telefone, pensando em perguntar ao pai se ele havia ofendido alguém. Porém, havia apenas a mensagem de voz informando que o telefone não estava em serviço. Ele não sabia o que Zhou Lingfeng estava fazendo para ele nem ligar o telefone durante o dia. Depois de desligar, Zhou Wen contemplou seus planos subsequentes. O objetivo mais importante agora é encontrar 3 estudantes que estejam dispostos a se juntar a mim no teste de combate. Zhou Wen franziu a testa, pensativo. A prova de combate era diferente das demais disciplinas do vestibular. Como foi realizado na zona dimensional e embora os humanos já tivessem obtido controle sobre as zonas dimensionais, reduzindo os perigos envolvidos, ainda houve uma série de vítimas no teste anual. Portanto, a prova de combate precisava ser voluntária e a equipe formada livremente. Zhou Wen não sabia que método de teste o governo da Liga escolheria para o teste. Todos os anos, o resultado das baixas resultaria num debate massivo, mas o teste de combate continuava todos os anos. Não havia sinais de que a Liga mudasse a situação. Zhou Wen não se importava com o perigo. Com sua força atual, mesmo que participasse sozinho do teste de combate, ele ainda receberia resultados estelares. No entanto, era uma regra do governo da Liga. Foi necessária a participação de 4 alunos da mesma escola. Portanto, antes do prazo de inscrição, ele precisava encontrar 3 alunos que estivessem dispostos a formar uma equipe com ele. Ainda faltam alguns dias para o vestibular. Os alunos que desejam fazer a prova de combate provavelmente já possuem equipes próprias. Como posso encontrar pessoas para formar uma equipe? Zhou Wen ficou bastante irritado. No início, tudo o que ele queria era se inscrever em uma escola de boa reputação e encontrar um emprego estável. Então ele poderia jogar em paz, mas alguém não parecia disposto a lhe dar paz. Eles estavam empenhados em bagunçar as coisas. Zhou Wen, siga-me. Assim que Zhou Wen chegou à sala de aula, Wu Qiubai o chamou. Ele tinha uma expressão desagradável ao levar Zhou Wen de volta ao seu escritório. Depois de fechar a porta, ele olhou para ele e com uma expressão grave perguntou, Zhou Wen, você conhece o Supervisor An? Quem é ele? Zhou Wen perguntou inexpressivamente. Supervisor An é um título honorífico que também inclui sua posição. Seu nome verdadeiro é An Tianzu. Wu Qiubai perguntou a Zhou Wen novamente com olhos brilhantes. Não. Zhou Wen balançou a cabeça com firmeza. Percebendo que Zhou Wen não parecia estar escondendo nada, Wu Qiubai revelou uma expressão de perplexidade. Isso é estranho. Se você não conhece o Supervisor An, por que ele criticou um estudante do ensino médio como você quando veio inspecionar a cidade guia? Que tipo de experiência An Tianzu tem? Zhou Wen teve uma ideia aproximada do motivo pelo qual Fang Houxi e os demais deixaram o time. Provavelmente teria a ver com An Tianzu.
O Kyubai exibiu um sorriso amargo. Sou apenas professor. Não tenho chance de chegar perto de uma figura como essa. Só ouvi o diretor mencionar uma pessoa assim. A Liga da Terra está dividida em 4 distritos, Norte, Sul, Leste e Oeste, e Guide City é apenas uma pequena cidade no Distrito Leste. Embora o supervisor Antianzu seja jovem, ele vem de uma família ilustre. Na casa dos 20 anos, ele goza de uma posição elevada e é um alto oficial nas Forças Armadas do Distrito Leste, de poder e é uma figura impressionante. Senhor, você está insinuando que Antianzu está me atacando? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Talvez não, mas ele disse uma frase criticando que é acento circunflexo. As pessoas que estavam tentando ser próximas dele são livres para pensar e fazer muitas coisas, disse o Kyubai, impotente. Como alto funcionário, ele não sabe que uma mera sentença é suficiente para destruir o futuro de um estudante do ensino médio. Zhou Wen disse friamente. Poderia este supervisor estar relacionado com An Jing? Pelo que parece, provavelmente. Quanto a qual é a relação exata, também não tenho ideia. O Kyubai pensou por um momento e disse, podemos descobrir isso mais tarde. É imperativo que encontremos uma equipe para você participar do teste de combate. Zhou Wen disse desamparado, neste momento, os alunos que estão dispostos a fazer o teste de combate já têm suas equipes, acontecer uma segunda vez. Portanto, os companheiros de equipe que você encontrará desta vez não devem ser estudantes comuns. O Kyubai parecia já ter um plano. Não são estudantes comuns. Zhou Wen ficou um pouco surpreso, confuso sobre o que o Kyubai queria dizer. O Kyubai ponderou por um momento e disse, o teste de combate exige que 4 alunos formem uma equipe livremente. Esta regra tem uma grande lacuna, mas a Liga insistiu em mantê-la sem alterá-la por décadas. Não são muito fortes, mas têm companheiros de equipe extremamente poderosos que obtiveram resultados que não correspondem às suas habilidades. Após uma pausa, o Kyubai continuou, nossa escola tem um aluno chamado Li Xuan. Se você estiver disposto a formar uma equipe com ele, e enquanto ele estiver disposto, duvido que alguém torne isso difícil para você, para garantir que ele receba bons resultados em troca. Além disso, ele precisa ser quem está dando o melhor na equipe. Você está me dizendo que estarei carregando Li Xuan. Zhou Wen não era idiota, então ele naturalmente entendeu o que o Kyubai queria dizer. Em circunstâncias normais, você naturalmente não teria que fazer isso. Mas nas atuais circunstâncias, embora você não fique em primeiro lugar na equipe, você ainda receberá resultados notáveis. Seria muito melhor do que não poder participar. Zhou Wen não era uma pessoa teimosa. Sem qualquer hesitação, ele disse, Senhor, vou incomodá-lo para me ajudar. No entanto, nossa escola realmente tem um aluno chamado Li Xuan. Se a Guide High School realmente tivesse um aluno com uma formação tão marcante, não havia razão para ele não saber. Embora Li Xuan seja um aluno da nossa escola, ele nunca veio à escola, exceto no dia da matrícula. É normal que você não o conheça. Mesmo entre os professores, poucos deles o conhecem, disse o Kyubai com um sorriso. Resumindo, vamos superar esse obstáculo primeiro. Você pode deixar quaisquer considerações para o futuro. Fim do capítulo. Capítulo 13, Meio-Irmãos. Depois de sair do escritório de o Kyubai, Zhou Wen pegou seu telefone e tentou ligar para seu pai, Zhou Lingfeng. Não importa o que ele pensasse sobre isso, era impossível para ele ofender uma figura como Antianzu. Para Antianzu conhecê-lo, um estudante do ensino médio de uma pequena cidade, e depois criticá-lo pelo nome era realmente inexplicável. Desta vez, a ligação foi completada quando a voz de Zhou Lingfeng soou. Filho, sentindo falta do papai tão cedo. Zhou Wen já estava acostumado com o personagem de Zhou Lingfeng. Imóvel, ele respondeu diretamente, pai, você conhece uma pessoa chamada Antianzu? Tianzu? Claro. Ao dizer isso, Zhou Lingfeng exclamou surpreso.
Ei, como você sabe que Tianzhu é seu irmão mais velho? Acho que não apresentai vocês dois. Meu irmão mais velho? Zhou Wen ficou um tanto atordoado. Isso mesmo, Tianzhu é filho da pequena Lan. Casei-me com Little Lan, então ele é naturalmente seu meio-irmão. A propósito, você também tem uma meia-irmã chamada Anjing. Ele havia facilmente se direcionado para sua noiva por meio de um diminutivo afetuoso. Zhou Wen não conseguiu ouvir o resto do que Zhou Lingfeng tinha a dizer. Foi porque ele estava tão chocado. O desenvolvimento excedeu sua imaginação. Zhou Lingfeng realmente se casou com uma mulher assim. Pai, como está seu relacionamento com An Tianzhu? Zhou Wen tentou sondar. Ótimo. Tianzhu e Little Jing me honram muito. Temos um relacionamento muito bom, respondeu Zhou Lingfeng sem pensar muito. Zhou Wen entendeu o caráter de seu pai. Era inesperado que ele estivesse pensando. No entanto, ele não poderia deixar de se sentir amargo no fundo. Se An Tianzhu e Anjing realmente têm um bom relacionamento com Zhou Lingfeng, por que eles estariam me tratando dessa maneira? Será que eles não concordam com o casamento do pai com Ouyang Lan? Zhou Wen pôde sentir o bom humor de Zhou Lingfeng e como ele estava feliz com seu casamento iminente. Ele não queria afetar o casamento de Zhou Lingfeng por causa de seus assuntos, muito menos ser um fardo para ele. Se An Tianzhu e Anjing o trataram dessa maneira porque não queriam que Zhou Lingfeng se casasse com Ouyang Lan, ele não queria que seus problemas afetassem o casamento de Zhou Lingfeng. Caso contrário, ele cairia nos planos deles. Embora ele não tenha conhecido An Tianzhu antes, nem relatou quais eram os motivos de An Tianzhu, Zhou Wen teve uma impressão terrível dele. Independentemente de quão poderosa seja a família, isso não tem nada a ver comigo. Não tenho planos de me beneficiar através da família An. Esta família está realmente indo longe demais. Embora Zhou Wen agora conheça as razões subjacentes, não faz sentido. Não era como se ele pudesse contar aos outros que An Tianzhu estava chateado porque seu pai havia dado em cima de sua mãe, tornando também uma visão perturbadora para An Tianzhu, certo? Ele não apenas não poderia dizer isso, mas mesmo que dissesse em voz alta, isso não mudaria a situação em que se encontrava. Anjing foi capaz de me derrotar com um golpe. A única frase de An Tianzhu quase me fez perder a qualificação para fazer o teste de combate. No final das contas, é porque estou muito fraco. Só posso ficar intimidado quando me falta força. Se eu fosse um especialista em palco épico, eles ousariam fazer isso comigo. Zhou Wen não era alguém que lamentasse seu destino. Ele rapidamente deixou o assunto de lado e se concentrou em trabalhar no telefone misterioso. O ex-diretor da Guide High School certa vez elogiou Zhou Wen por ser uma pessoa mais focada que ele já conheceu. Focado parecia um elogio muito comum, mas estar realmente focado era um feito intransponível. Os humanos não eram santos. Eles tinham todos os tipos de desejos e emoções que os tornavam expostos à tentação e à perturbação. Mesmo os deuses não eram exceção. Buda sofreu a tentação do demônio Mara, então por acaso tinham os meros mortais. Muitas pessoas afirmam que estudar é difícil, mas isso ocorre porque não se concentram totalmente nos estudos, nem têm a capacidade de manter esse estado de concentração. No entanto, Zhou Wen era diferente. Não importa o que ele fez ou qual fosse o ambiente, era muito fácil para ele entrar em um estado de foco, pois colocava 100% nisso. Foi muito difícil ser influenciado por fatores externos, portanto, a razão pela qual o ex-diretor fez tal comentário sobre Zhou Wen. No jogo, Zhou Wen convocou sua besta companheira, a formiga vigor mutante. Embora também tivesse 9 na constituição, a carapaça desse sujeito era dura e sua defesa era muito mais forte que a de Zhou Wen. O avatar cor de sangue montou na formiga vigor mutante, invadindo o formigueiro. Mesmo uma horda de formigas vigor o cercando não era mais uma preocupação. Quando a formiga vigor mutante lançou com suas pinças dianteiras, ela matou formigas vigor comuns com um golpe. Com sua carapaça dura, casualmente invencível entre as hordas. Se eu tive uma lança.
Zhou Wen descobriu que, ao montar nas costas do Formiga Vigor Mutante, o avatar cor de sangue dificilmente conseguiria atingir o Formigas Vigor ao seu redor devido à distância. Teve que pular das costas da Formiga Vigor Mutante e lutar ao lado dela. Desde que obteve o cristal misterioso, Zhou Wen nunca se divertiu tanto trabalhando. O homem e a formiga basicamente destruíram tudo em seu caminho enquanto invadiam o mapa. Sempre que encontrassem formigas vigor mutantes, eles poderiam matá-las rapidamente com suas forças combinadas. No passado, Zhou Wen só conseguiu golpear na área de abertura, morrendo antes que pudesse ir mais fundo. Agora, ele foi capaz de invadir todo o caminho, permitindo-lhe entrar rapidamente em áreas onde nunca havia entrado antes. Com tantas formigas vigor mortas, cristais bidimensionais caíram, mas eram de valores muito baixos. Zhou Wen só recuperou parte de sua energia depois de absorvê-la. Ding! Depois de matar outra formiga vigor mutante, Zhou Wen encontrou um som familiar. Olhando com cuidado, ele ficou encantado. Desta vez, era um cristal dimensional, um cristal formiga vigor no rank 9. Zhou Wen fez com que o avatar cor de sangue o pegasse, sentindo instantaneamente uma descarga elétrica em seu corpo enquanto ela explodia em sua circulação. Seu vigor Divine Fist subiu instantaneamente do rank 7 para o rank 9. Seu punho divino vigor pode aumentar mais uma vez no rank 9. No entanto, a quantidade de energia primordial drenada também aumentou. Cada uso gastou 5 energia primordial. Com apenas 9 pontos de energia primordial, ele não conseguiu usar o vigor Divine Fist 2 vezes em curtos períodos de tempo. Com esta nova adição, Zhou Wen se perdeu na moagem. O homem e a formiga massacraram o formigueiro, deixando um rastro de destruição enquanto avançavam profundamente no formigueiro. O formigueiro era como um enorme labirinto. Depois de quase 2 horas de matança, ele finalmente viu o fim. A caverna à frente parecia se tornar mais ampla à medida que a passagem se tornava mais larga, como se ele estivesse entrando em um grande armazém. Enquanto ele atacava uma horda de formigas, ele de repente viu um brilho prateado de luz. Tudo o que Zhou Wen viu foi uma formiga estranha com asas prateadas flutuando acima do avatar cor de sangue e, no segundo seguinte, a cabeça deste voou no ar. A tela do jogo ficou preta. Fim do capítulo. Capítulo 14 Li Xuan. Uma formiga prateada que pode voar. Poderia ser uma criatura dimensional de estágio lendário. Zhou Wen pensou. Ele havia planejado reviver o avatar cor de sangue e ir para a área onde a formiga voadora prateada havia aparecido, mas com o meio-dia quase se aproximando, Zhou Wen só conseguiu colocá-lo em espera. Embora Y Kyuubi tivesse tacitamente permitido que ele faltasse às aulas, ele combinou que Zhou Wen e Li Xuan se encontrassem ao meio-dia. Portanto, Zhou Wen precisava fazer a viagem. Zhou Wen originalmente imaginou que eles se encontrariam na escola, mas para sua surpresa, Kyuubi expulsou Zhou Wen da escola depois das aulas matinais e chegou a um clube privado a leste da cidade. Li Xuan é alguém com um caráter ostentoso, mas não é uma pessoa má. Você está aqui apenas para o teste, então não leve mais nada a sério. Antes de entrar no clube, Kyuubi exortou Zhou Wen com tons profundos e subjacentes. Senhor, não se preocupe. Eu sei o que devo fazer, disse Zhou Wen com um aceno de cabeça. Embora Zhou Wen já estivesse mentalmente preparado, ele ainda ficou um tanto surpreso quando viu Li Xuan dentro de uma luxuosa sala privada. Um adolescente que parecia ter 16 anos estava sentado em um sofá enorme. Sua camisa estava desarrumada e frívola e ao seu redor havia beldades. Velho venha tomar um drink. O adolescente ergueu seu copo de álcool ao ver Kyuubi, deslizando sem esforço para se dirigir a ele por um diminutivo afetuoso. Não há necessidade disso. Ainda tenho aulas esta tarde. Kyuubi parecia acostumado com isso. Como se não percebesse as mulheres sexy, ele apontou para Zhou Wen e apresentou: Li Xuan, este é o Zhou Wen que mencionei antes. Velho não se preocupe. Por sua conta, vou deixá-lo se juntar a mim.
Conseguir um resultado muito bom não será um problema. Li Xuan engoliu o álcool e disse com indiferença. Ouvir você dizer isso me deixa à vontade. Ainda tenho aulas, então voltarei para a escola. Converse com Zhou Wen sobre o teste de combate, disse Yu Qiubai. Velho Yu, você realmente não vai beber. O álcool e as mulheres aqui são muito bons. Li Xuan disse com uma risada. Obrigado pela oferta. Ainda tenho aulas, então voltarei. Yu Qiubai acenou com a mão e disse a Zhou Wen, deixe o aplicativo comigo. Fique aqui pelos próximos dias para se familiarizar com Li Xuan e o resto. Será bom para você durante o teste de combate. Obrigado, senhor. Zhou Wen ficou bastante emocionado. Yu Qiubai não tinha vínculos com ele, ainda assim, ele o estava ajudando correndo o risco de ofender Tianzu. Isso o deixou muito grato. Entrar em uma escola respeitável e ter um futuro decente é uma forma de não decepcionar a mim e ao ex-diretor. Yu Qiubai deu um tapinha no ombro de Zhou Wen e disse com um sorriso, tudo bem, voltarei. Tenha uma boa discussão com Li Xuan sobre os detalhes. Depois que Yu Qiubai saiu, Zhou Wen olhou para Li Xuan, que estava se divertindo entre os abraços das beldades. Ele perguntou, vamos trazer os outros dois companheiros de equipe aqui e fazer algum treinamento de trabalho em equipe antes do início do teste. Li Xuan estreitou os olhos e disse a Zhou Wen, certo. Já ouvi falar de você, o gênio número 1 da Guide High School. Apenas alguns rumores aleatórios. Não leve isso a sério, disse Zhou Wen. Isso mesmo, em uma cidade pequena como a Cidade Guia, como pode haver um verdadeiro gênio? Se você fosse realmente um gênio, não teria sido derrotado pelo único ataque de Anjing, disse Li Xuan languidamente. Não há necessidade de nenhuma prática de trabalho em equipe. Estou permitindo que você se junte à minha equipe apenas por causa do velho Yu. Quando chegar a hora, certifique-se de seguir obedientemente atrás de nós e não nos causar problemas. Isso funciona, disse Zhou Wen, imperturbável. Você bebe, se conseguir terminar esta garrafa, deixo você escolher entre elas. Li Xuan colocou uma garrafa de álcool na frente de Zhou Wen. Eu não bebo. Zhou Wen balançou a cabeça. Você decide. Li Xuan achou Zhou Wen chato e o ignorou enquanto ele próprio começava a se divertir. Zhou Wen encontrou um canto para se sentar e começou a jogar em seu telefone, continuando sua festa. Ele não estava interessado em ficar aqui, mas como Yu Qiubai havia solicitado que ele ficasse para trás, ele não achou certo ir embora. Portanto, ele apenas ficou para trás no jogo. Ao ver Zhou Wen sentado imóvel no canto jogando, Li Xuan teve um sentimento de desprezo por ele. Afundar-se na miséria só por causa de um pequeno contratempo. Por isso, o velho Yu teve que me implorar. Não valeu a pena. De repente, o coração de Li Xuan agitou-se. Ele sussurrou para uma garota sexy ao lado dele. Vocês são mal-criados. A garota retrucou brincando enquanto caminhava em direção a Zhou Wen com os quadris balançando. Zhou Wen estava ocupado trabalhando, ansioso para voltar correndo para onde a formiga voadora de asas prateadas estava. Ele queria saber em que nível estava a criatura dimensional. No momento em que estava começando, de repente sentiu uma suavidade tocando seu braço. Então, uma voz doce soou em seu ouvido. Ei, lindo, que jogo é esse? É divertido? Sim. Zhou Wen continuou moendo sem erguer os olhos. Afinal, mesmo que vissem o jogo, as formigas em estilo de desenho animado e a interface dificultavam conectá-lo às zonas dimensionais perigosas. Além do mais, Zhou Wen nunca tinha ouvido falar de uma zona dimensional que fosse um formigueiro. Quando a garota viu Zhou Wen ignorando-a, ela inconscientemente mordeu o lábio. Então, ela estendeu a mão para acariciar sua bochecha. Ela usou um pouco de força enquanto virava a cabeça de Zhou Wen em sua direção enquanto se inclinava em seu ouvido e respirava. O que há de tão divertido no jogo? Por que não joga comigo? Enquanto Li Xuan bebia, ele observava a reação de Zhou Wen com grande interesse. Ele pensou consigo mesmo, Zhou Wen é um viciado em jogos.
Ele provavelmente nunca tocou o corpo de uma mulher, muito menos de uma mulher tão coquete como Xiaoya. Ele acabará com sangramento nasal como resultado. Xiaoya só pensou em virar ligeiramente o rosto de Zhou Wen. Nessas situações, os homens olhavam automaticamente para ela, mas, apesar de fazer isso, o rosto de Zhou Wen permanecia imóvel, como uma pedra. Seus olhos ainda estavam voltados para a tela do telefone. Um pouco irritado, Xiaoya exerceu um pouco de força e virou a cabeça de Zhou Wen à força. Como ela usou muita força, as bochechas de Zhou Wen ficaram um pouco deformadas pelo esmagamento. Zhou Wen estava oprimindo e não queria perder o foco. O avatar cor de sangue estava no meio de uma horda de formigas vigor, então qualquer momento de distração levava a uma possível morte, a perda de uma gota de sangue. No mês passado, Zhou Wen usou seu sangue para jogar. Com tanto sangue sendo gasto, ele começou a sofrer de anemia, portanto, ele nem queria perder uma gota. Embora Zhou Wen estivesse de frente para ela por causa de sua torção, Xiaoya percebeu que seus olhos ainda estavam voltados diagonalmente para a tela do telefone. Enfurecida, ela estendeu a outra mão e segurou o rosto dele com as duas mãos. Ela virou a cabeça dele ainda mais, fazendo com que Zhou Wen não tivesse escolha a não ser olhar para ela. Então, ela revelou um sorriso hipnotizante e disse docemente: "Pare de jogar. Vamos tomar algumas bebidas, certo?" Fim do capítulo. Capítulo 15. Não perturbe meu jogo. Quando o olhar de Zhou Wen foi desviado da tela do telefone, ele imediatamente franziu a testa. Ele tinha acabado de ver uma formiga vigor mutante correndo e se ele não controlasse seu avatar cor de sangue para enfrentar a batalha, isso poderia facilmente levar a um game over. Sem ter o luxo de pensar, Zhou Wen só queria voltar o olhar para o telefone. Ele imediatamente estendeu a mão e pressionou-a contra o rosto de Xiaoya. Com um leve empurrão, ele disse: "Não perturbe meu jogo." Zhou Wen não usou muito de sua força, mas havia esquecido o quão substancialmente sua força havia aumentado recentemente. Xiaoya não tinha cultivado nada, então sua constituição física era inferior até mesmo à de uma típica estudante do ensino médio. Esse empurrão casual acabou empurrando Xiaoya totalmente para trás quando ela caiu no chão. PFF. Ao ver Zhou Wen empurrando Xiaoya no chão com um olhar de desprezo, Li Xuan vomitou um gole de álcool enquanto engasgava e tossia. A sala ficou em silêncio instantaneamente quando as 8 garotas sensuais olharam para Zhou Wen como se ele fosse um monstro. Xiaoya estava meio caída no chão enquanto exibia uma expressão de descrença. Em seguida, ela se sentiu magoada e furiosa. Ao se levantar, ela praguejou: "Por que recorrer à violência? Faz bem a você ser solteiro." Zhou Wen estava focado em matar a formiga vigor mutante e não percebeu sua raiva. Ele a ignorou e continuou disparando comandos rapidamente em seu telefone. Ao ver o olhar magoado de Xiaoya, Li Xuan achou graça. "Esse punk é bem interessante." Xiaoya foi a atração principal deste clube privado. Embora seu comportamento fosse inferior ao das principais acompanhantes das grandes cidades, sua figura era incomparável. Até mesmo Li Xuan achou Xiaoya excelente em tudo, exceto em seu comportamento, fala e ações. Ela o deixou bastante hipnotizado. No entanto, o olhar de desprezo de Zhou Wen quando a empurrou o divertiu muito. Se não for porque esse punk é um homem naturalmente insensível, há uma grande chance de ele ter ginofobia por causa da surra que sofreu sob o comando de Anjing, uma mulher. Li Xuan pensou sem qualquer má intenção. Zhou Wen ficou sentado jogando o tempo todo. Li Xuan rapidamente perdeu o interesse por ele e começou a se divertir novamente. Todo o último andar do clube foi reservado por Li Xuan. Havia tudo o que era necessário. A ignorância de Li Xuan sobre Zhou Wen era algo que este também gostava. Ele poderia continuar trabalhando no jogo. Depois de invadir o formigueiro por uma hora, Zhou Wen mais uma vez chegou à área onde havia avistado anteriormente a formiga voadora de asas prateadas.
Na verdade, havia crescido um par de asas prateadas e todo o seu corpo era prateado como a típica formiga voadora. Foi extremamente rápido e mesmo que Zhou Wen estivesse preparado, ele não foi capaz de resistir por muito tempo. Logo, ele teve seu peito empalado pela formiga voadora de asas prateadas enquanto ela voava pelo céu. Foi extremamente rápido e muito ágil no ar. Ele foi capaz de mudar a trajetória como um morcego, fazendo com que o punho divino vigor de Zhou Wen fosse inútil contra ele. Ele não conseguiu acertar. Embora a formiga voadora de asas prateadas seja poderosa, é provável que tenha progresso no estágio lendário. Matá-lo não é impossível, mas preciso fazer planos cuidadosos. Zhou Wen pensou. A partir de suas observações, a força e a constituição da formiga voadora de asas prateadas não eram mais fracas que as da formiga vigor mutante. Além disso, sua velocidade era muito mais rápida que a da formiga vigor mutante. Foi também por isso que foi tão difícil de vencer. O punho divino vigor Rank 9 provavelmente foi capaz de ferir a formiga voadora de asas prateadas, mas sem ser capaz de tocá-la, nenhuma quantidade de força importava. Além disso, a influência da horda de formigas sobre Zhou Wen foi significativa. Embora Zhou Wen e sua formiga vigor mutante não tenham medo de um enorme grupo de formigas vigor, isso restringiu severamente sua liberdade de movimento, tornando-o incapaz de se esquivar dos ataques da formiga voadora de asas prateadas no espaço confinado. Pelo que parece, para matá-lo, preciso desferir o ataque no momento em que ele se aproximar. No entanto, não é fácil aproveitar a oportunidade. Zhou Wen entrou no jogo novamente e, ao longo da direção à área onde residia a formiga voadora de asas prateadas, atualmente como poderia aproveitar a oportunidade para destruir um contra-ataque. Depois de cerca de uma hora, Zhou Wen mais uma vez chegou na frente da formiga voadora de asas prateadas. No instante em que este último ataque apareceu acima do avatar de sangue, Zhou Wen lançou o punho divino vigor em uma tentativa de matá-lo. No entanto, o corpo da formiga voadora de asas prateadas deu uma reviravolta bizarra quando estava a menos de meio metro do punho de Zhou Wen. Ao se esquivar do punho divino vigor, suas garras em forma de lâmina decapitaram o avatar cor de sangue pelas costas. Zhou Wen fez várias tentativas, mas todas fracassaram. A formiga voadora de asas prateadas era muito ágil e seu punho divino vigor simplesmente não conseguia tocá-la. A única vez que ele acertou a formiga voadora de asas prateadas foi quando usou Intipante. Ele deu o soco quando estava extremamente perto dele e acertou com sucesso. No entanto, Intipante não foi aumentado como uma habilidade de energia primordial. Não foi muito eficaz ao atingir a formiga voadora de asas prateadas e não conseguiu danificá-la seriamente. Se ao menos o vigor Divine Fist pudesse fornecer força como o Intipante. Dessa forma, não preciso perder tanto tempo balançando o braço. Terei então uma chance de liberar minha força instantânea quando estiver próximo para matá-lo. Infelizmente, vigor Divine Fist é uma técnica do jogo. Isso não é certo. O personagem do jogo não é diferente de mim. Se eu conseguir usar o vigor Divine Fist como o Intipante, posso lançar força explosiva em curtas distâncias. Sendo assim, meu personagem no jogo também será capaz de fazer isso. Percebendo isso, Zhou Wen guardou seu telefone e começou a experimentar como ele poderia entregar o vigor Divine Fist usando os princípios do Intipante. Vigor Divine Fist foi um movimento muito aberto e visível, uma habilidade de energia primordial que desferiu um ataque crítico. Ao entregá-lo, ele teve que fazer alguns movimentos de retratação enormes, um pouco diferentes do Intipante. Claramente, modificar a entrega do vigor Divine Fist para ser semelhante ao Intipante foi muito difícil. Zhou Wen fez repetidas tentativas e embora fosse muito difícil, ele não estava disposto a desistir. Li Xuan acordou de seu cochilo e viu Zhou Wen dando socos repetidas vezes no canto, como se estivesse praticando socos. Ele não prestou muita atenção no início, imaginando que Zhou Wen estava cansado de jogar e simplesmente alongava o corpo.
No entanto, quando viu que Zhou Wen ainda estava socando 2 horas depois, ele não pôde deixar de observar. Este é o Inti Punch. Mas a forma como a força é entregue e a magnitude do movimento são demais. É terrível. Li Xuan perdeu o interesse depois de assistir por um momento. Os socos de Zhou Wen não valem a pena assistir. 2 dias antes do vestibular, Zhou Wen continuou tentando fundir o vigor Divine Fist e o Inti Punch. Ele teve uma breve ideia do que era necessário, mas não conseguiu dominá-lo completamente. O tempo passou rapidamente e passaram os vestibulares. Os primeiros 3 dias foram disciplinas normais do ensino médio. Depois que Y Kyubai chegou com seus candidatos aprovados, Zhou Wen e Li Xuan foram para seus centros de exame separadamente e completaram seus próprios exames. No 4º dia, Zhou Wen foi ao local do teste de combate e se encontrou com Li Xuan. O teste de combate foi realizado em uma zona dimensional. Como cada zona dimensional era diferente, houve algumas diferenças no teste de combate entre os distritos. O teste de combate da Guide City foi realizado na Guide Enchant City. Nas tempestades dimensionais de décadas atrás, uma fenda dimensional se abriu, transformando a área em uma zona dimensional. Fim do capítulo. Capítulo 16. Baixando. A vegetação fora da cidade antiga era anormalmente exuberante. As margens do fosso estavam ladeadas por salgueiros, todos com mais de 10 metros de altura. Até a grama normal à beira da estrada tinha metade da altura de um adulto. A superfície do fosso estava cheia de lótus do tamanho de barcos. As flores de lótus eram do tamanho de um lavatório facial e apresentavam uma estranha vermelhidão, como se estivessem tingidas de sangue. Devido à influência da zona dimensional, os animais próximos experimentaram diferentes níveis de mutações. No entanto, as mutações não foram tão graves quanto aquelas dentro da zona dimensional. Estacionados fora da cidade antiga estavam soldados armados com tanques patrulhando a área. Sem um passe de entrada, ninguém tinha permissão para entrar na cidade antiga. Havia até mísseis terra-ar instalados nas proximidades. No entanto, Zhou Wen nunca tinha visto o lançamento desses mísseis. Na verdade, a ameaça que as armas de fogo representavam sobre as criaturas dimensionais era altamente limitada. Poucos danos seriam causados mesmo se uma bomba nuclear explodisse dentro de uma zona dimensional. Isso levaria criaturas mais dimensionais a absorver as energias radioativas e a sofrer mutações para se tornarem mais aterrorizantes. As balas comuns eram ainda mais inúteis. Quando atirados em criaturas dimensionais, eles seriam devorados e se fundiriam com eles. Somente balas feitas de materiais especiais poderiam causar danos a criaturas dimensionais, mas esses materiais eram muito raros para começar. Fazer essas balas descartáveis era um desperdício, então elas normalmente eram transformadas em armas brancas, como espadas e sabres. Armas de fogo não eram muito úteis contra criaturas dimensionais, mas ainda causavam muitos danos aos humanos. Hoje em dia, o principal uso de tais armas era exclusivamente para manter a ordem na sociedade humana. Zhou Wen não tinha passe de entrada, mas seu passe de candidato poderia ser usado como tal. Durante o teste de combate, esses passes permitiram uma única entrada na cidade antiga guia através do portão norte. A cidade antiga guia tinha 4 portões nas 4 direções. Era originalmente uma cidade pequena e circular a cidade inteira não cobria nem mais do que 5 quilômetros. No entanto, após as tempestades dimensionais, a cidade antiga guia tornou-se uma zona dimensional. O espaço interno tornou-se várias vezes maior do que era originalmente. Até o momento, os humanos ainda não tinham explorado completamente tudo isso. A entrada através dos diferentes portões permitia encontrar criaturas de diferentes dimensões. As criaturas encontradas no portão norte eram as mais fracas. Normalmente não há muito perigo, desde que não se aventure muito fundo. Como o passe de candidato só permitia a entrada de 4 pessoas juntas após um processo de verificação, Zhou Wen só pôde ficar do lado de fora do portão da cidade antiga para esperar por Li Xuan e os outros 2 companheiros de equipe que Zhou Wen nunca conheceu.
Felizmente ainda faltava algum tempo até a entrada fechar. O portão norte da cidade antiga era antigo e misterioso. Seus tijolos estavam manchados e desgastados, com muitos pontos apresentando sinais de desgaste. No entanto, Zhou Wen tinha ouvido falar de histórias em que as tropas bombardearam a cidade antiga Guia com grandes quantidades de munições por mais de 10 minutos. No entanto, nenhum único ladrilho da cidade antiga aparentemente desolada foi quebrado. Acima do portão da cidade havia um quadro com as palavras "Cidade Guia", escritas em texto tradicional. Eles tinham um toque antigo e vigoroso com um encanto persistente que remontava a 1000 anos. O olhar de Zhou Wen finalmente caiu sobre o estranho símbolo no final do portão. O símbolo parecia uma marca do tamanho da palma da mão deixada pela palma de um bebê. No entanto, dentro da marca havia um padrão gravado que parecia um bulbo de alho ou cebola. O guia da cidade antiga naturalmente não tinha tal símbolo no passado. Diz a lenda que este estranho símbolo apareceu após as tempestades dimensionais, mas ninguém sabia o seu significado. Nem ninguém sabia quem o havia gravado. Zhou Wen estava estudando o símbolo quando de repente sentiu o telefone em seu bolso vibrar. Acreditando que Y ou Qiubai ou Li Xuan estavam procurando por ele, Zhou Wen enfiou a mão no bolso para retirá-lo. Mas ele ficou momentaneamente atordoado. Isso acontecia porque o telefone dentro daquele bolso não era o telefone que ele costumava usar. Em vez disso, era o telefone misterioso. Não tinha nenhuma funcionalidade de chamada, nem nunca vibrou. Então, por que isso aconteceria de repente agora? Vendo que ninguém ao seu redor estava olhando, Zhou Wen tirou o telefone do bolso e viu que a tela acendeu automaticamente. Um ícone de câmera estava piscando nele. Por que não vi esse aplicativo de câmera no passado? Que utilidade isso tem? Quer que eu tire uma selfie? Zhou Wen ficou intrigado ao tocar no ícone da câmera. Como um telefone comum, ele entrou no modo fotografia. No entanto, não estava tirando uma foto de Zhou Wen. A câmera traseira foi ativada. Felizmente, a cidade antiga não restringiu a fotografia. Portanto, os soldados não se aproximaram para detê-lo, apesar de vê-lo pegar o telefone para tirar uma foto. Zhou Wen ergueu o telefone e apontou para a vegetação ao seu lado na tentativa de descobrir a utilidade da função fotográfica. Ele rapidamente percebeu que aparentemente estava quebrado. Não havia como ele apertar o botão do obturador para tirar a foto. O telefone ainda não tirava uma foto da paisagem, apesar do dedo de Zhou Wen tocar na tela. Não houve nenhuma reação. O que exatamente é isso? Zhou Wen ergueu o telefone e balançou-o. Quando o pequeno símbolo do portão da cidade apareceu na tela, houve um bip. Surpreendentemente, o telefone atendeu. Zhou Wen ficou alarmado ao dar uma olhada cuidadosa. Ele percebeu que havia uma caixa verde que apareceu na tela e que se fichava no estranho símbolo da palma acima do portão da cidade. Depois de 3 bips consecutivos, o símbolo da palma foi ampliado. A cidade antiga ao fundo gradualmente ficou desfocada e as palavras abaixo apareceram, carregando. Será que... Zhou Wen olhou para seu telefone com a tela de carregamento enquanto um pensamento passava por sua mente. Esse pensamento lhe deu um susto, pois ele achou inacreditável. Mas em pouco tempo o telefone provou que seu palpite estava correto. O carregamento foi concluído e o símbolo da mão se transformou em um ícone que apareceu na tela inicial do telefone. Estava bem ao lado do logotipo do Entnest, com as 3 palavras, Antiga Cidade Imperial. Realmente se tornou uma masmorra de jogo. Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso ao conter sua excitação e tocar no ícone da Antiga Cidade Imperial. Na verdade, a tela exibia a familiar tela de carregamento do jogo. Depois de um tempo, a interface mudou para o portão norte da cidade antiga Guia. Ao contrário da realidade, a porta da cidade antiga já estava aberta. Zhou Wen pingou uma gota de sangue na tela que se manifestou no avatar cor de sangue que passou diretamente pelos portões. Os pontos turísticos que o acolheram foram antigos pavimentos de pedra e antigos edifícios de madeira.
Embora Zhou Wen nunca tenha entrado na cidade antiga guia, ele viu vídeos de seu interior na internet. Era idêntico ao que ele estava vendo. Antes que Zhou Wen pudesse fazer uma comparação, um esqueleto vestido com roupas esfarrapadas segurando uma clava de osso apareceu nas ruas. Correu direto para o avatar cor de sangue. Zhou Wen já tinha visto essa criatura antes em vídeos. Não era outro senão a criatura dimensional do guia da cidade antiga, o soldado esqueleto. Fim do capítulo. Capítulo 17 Antiga Cidade Imperial. Os soldados esqueletos eram criaturas dimensionais bastante fracas. Eles tinham velocidade lenta, força média e constituição fraca. Eles foram ensinados na escola como lidar com eles. Um típico estudante do ensino médio que não fosse tão terrível no cultivo não teria problemas em lidar com um ou dois soldados esqueletos. Embora Zhou Wen nunca tivesse lutado com um soldado esqueleto de verdade antes, ele percebeu que eles eram muito mais fracos que as formigas vigor. Ele não sabia quanta força ou constituição ele tinha, mas sua velocidade era de no máximo 3. Controlando seu avatar cor de sangue para correr, Zhou Wen encontrou o soldado esqueleto quando ele atacou com a clava, mas devido ao seu velocidade extremamente lenta, foi reduzido a ossos espalhados pelo avatar cor de sangue antes que pudesse acertar um golpe. Ding! Em meio à pilha de ossos quebrados, um cristal dimensional caiu. Após um exame minucioso, era um cristal do soldado esqueleto. Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso. A chance de um cristal de habilidade de energia primordial cair era muito baixa. Ter uma gota quase imediatamente significava que ele teve muita sorte. Infelizmente, a habilidade de energia primordial do soldado esqueleto é supostamente a palma esqueleto. Só pode aumentar um pouco de força e seu efeito não é muito forte. Além disso, normalmente é uma habilidade de energia primordial de baixo nível 1. Zhou Wen relembrou as informações que aprendeu na escola e ficou um tanto desapontado. Fazer com que o avatar cor de sangue pegasse o cristal do soldado esqueleto fez com que ele se transformasse instantaneamente em um fluxo cinza que perfurou o corpo do avatar cor de sangue. Zhou Wen também sentiu uma aura fria passar do telefone para a palma da mão. Então, circulou por seu corpo, formando um estranho caminho de circulação de energia primordial. Habilidade de energia primordial obtida, palma esqueleto, grau 1. Gasta 1 energia primordial. Palma esqueleto gasta 1 energia primordial por uso. Ele usa muito menos que o vigor Divine Fist, mas é muito mais fraco. Deve ser uma das habilidades de energia primordial mais fracas. Zhou Wen sabia que normalmente, quanto mais forte a habilidade de energia primordial, mais energia primordial ela usava. Algo que gastou apenas 1 energia primordial foi definitivamente fraco. Como não era conveniente testar o poder da palma esqueleto, Zhou Wen fez o avatar cor de sangue continuar caminhando mais fundo na antiga cidade imperial. Zhou Wen não sabia por que a cidade antiga guia seria renomeada como Cidade Imperial Antiga no jogo. Com base no que ele sabia, a cidade guia era uma cidade antiga com uma longa história. Nos tempos antigos, tinha os nomes de Intian e Shangqiu, e sua história remonta aos tempos míticos dos 3 soberanos e dos 5 imperadores. O imperador Zuanshu dos 5 imperadores já havia estabelecido sua capital aqui antes de transferi-la para Dikyu. O líder dos 3 soberanos, Suiren, nasceu aqui. O mesmo acontece com o imperador Ku dos 5 imperadores e seu filho, Xie. Um nome como Imperador Ku provavelmente não era familiar para a pessoa comum, mas Imperador Ku era o arquétipo subjacente no qual o Imperador de Jun foi retratado no texto clássico das criaturas míticas, clássico das montanhas e mares. Tudo isso eram mitos e ninguém sabia se eles realmente existiam. No entanto, após as tempestades dimensionais, a cidade antiga guia tornou-se uma zona dimensional e, até o momento, não havia sido totalmente explorada. Alguns anos atrás, humanos poderosos no estágio épico invadiram profundamente a cidade antiga guia, para nunca mais retornar. Daquele momento em diante, ninguém se atreveu a se aventurar profundamente nisso. Nas últimas décadas de evolução, o humano mais forte estava apenas no meio passo do estágio mítico.
Na verdade, isso significava apenas o pico do estágio épico. O desaparecimento de tal especialista dizia muito sobre o quão aterrorizantes eram as profundezas da cidade antiga. Felizmente, as zonas dimensionais pareciam ter restrições poderosas, dificultando a saída das criaturas dimensionais dos limites da zona. Caso contrário, a sociedade humana provavelmente estaria num pandemônio e não seria tão calma como estava. Invocando a formiga vigor mutante, ele investiu profundamente na antiga cidade imperial com ela. De vez em quando, os soldados esqueletos atacavam-no apenas para serem facilmente mortos por ele e pela formiga. No entanto, além do primeiro encontro do soldado esqueleto, nenhum outro cristal caiu. As taxas de queda dos soldados esqueletos foram inferiores às das formigas vigor. No jogo, Zhou Wen experimentou o poder da palma esqueleto e, sem surpresa, era muito mais fraco do que o punho divino vigor. Aumentou sua força em cerca de 10 a 20%, tornando-o significativamente mais fraco do que o punho relâmpago de Tian Xiangdong. No entanto, havia um profissional no Skeleton Palm. Tinha uma suavidade e a quantidade de movimento necessária para entregá-lo foi minimizada. Foi ágil e rápido, ao contrário do vigor Divine Fist, que exigia ações abertas e exageradas. Skeleton Palm é mais adequado para a fusão com Inti Punch. No entanto, Skeleton Palm é muito fraco. Mesmo se eu fundi-lo, o dano contra a formiga voadora de asas prateadas será limitado. Enquanto Zhou Wen estava pensando, ele sentiu alguém caminhando em sua direção. Havia um grande número de estudantes reunidos para o teste de combate. No entanto, Zhou Wen escolheu um canto, então qualquer um que se aproximasse provavelmente estaria procurando por ele. Felizmente, não havia muitos soldados esqueletos, então a formiga vigor mutante era mais que suficiente para lidar com eles, possibilitando que Zhou Wen desviasse sua atenção. Ele olhou para cima e deu uma olhada. Acreditando que fosse Li Xuan, Zhou Wen ficou surpreso ao identificar a pessoa. Era Anjing que ele não via desde que ela o derrotou com um só movimento. Anjing era uma garota que não tinha a interpretação moderna da beleza. Ela não tinha queixo pontudo, pálpebras duplas ou nariz alto. Ela parecia mais uma beldade clássica com um nariz pequeno e um rosto ligeiramente rechonchudo que exibia um ar masculino e aguçado. Ela tinha olhos felinos e seu olhar era firme e forte. Ela era mais alta que Fang Huoxi e tinha quase a altura de Zhou Wen. Para os homens, uma mulher tão alta exalava um sentimento supressivo. Foi especialmente assim com o comportamento de Anjing, que automaticamente afastava estranhos. Meninos com força de vontade um pouco mais fraca podem nem ousar olhar nos olhos dela. Anjing foi direto até Zhou Wen e, sem esperar que ele dissesse uma palavra, jogou um pendrive nele. O que é isso? Zhou Wen percebeu e perguntou a Anjing, perplexo. Tio Feng me fez dar isso a você. Anjing olhou para o telefone que Zhou Wen estava segurando e disse em um tom aparentemente zombeteiro: no entanto, acho que as ações meticulosas do tio Feng foram em vão, auto-miséria. Antes que Zhou Wen pudesse dizer uma palavra, Anjing se virou e deu alguns passos antes de fazer uma pausa. Sem olhar para trás, ela disse: no futuro, não diga que é da família An. Nossa família não quer um fraco como você. Com isso dito, Anjing saiu sem voltar atrás. Depois de sair da zona de alerta, ela saiu em um carro com placa militar. Zhou Wen olhou fixamente enquanto o veículo militar partia. Só então ele balançou a cabeça e murmurou: para começar, não sou da sua família. Nem planejei roubar um pouco da glória da sua família. Talvez vocês estejam pensando demais nas coisas. Colocando o drive USB no bolso, Zhou Wen continuou a triturar a masmorra da antiga cidade imperial e continuou matando soldados esqueletos. Mesmo que nada de bom tenha caído, isso permitiu que ele se familiarizasse com o ambiente dentro da antiga cidade imperial. Embora a escola tivesse fornecido informações e um mapa da cidade antiga, o mapa limitava-se apenas à vizinhança ao redor do portão norte da cidade. Por um lado, o mapa não estava completo e, por outro lado,
era para evitar que os estudantes se aventurassem muito fundo na cidade antiga por medo de qualquer acidente. Fim do capítulo. Capítulo 18. Esqueleto geral. Se Zhou Wen não tivesse o telefone ou a masmorra do jogo, ele também não teria se aventurado nas profundezas da cidade antiga. Seria arriscar a vida por nada e não havia necessidade de fazê-lo. Mas as coisas eram diferentes agora. Ele poderia se aventurar profundamente na masmorra do jogo e descobrir a situação lá dentro. Mais tarde, quando ele entrasse na cidade antiga, ele naturalmente estaria familiarizado, reduzindo o risco. Foi bastante semelhante às informações e mapas fornecidos pela escola. A região nas proximidades dos portões norte tinha alguns soldados esqueletos. Esses soldados esqueletos eram ligeiramente mais fortes que os homens adultos que nunca haviam cultivado. Contra estudantes do ensino médio que haviam cultivado, eles só iriam levar uma surra. A menos que alguém corteje a morte e ataque uma horda de soldados esqueletos, normalmente não seria muito perigoso. Sem muito impedi-lo, Zhou Wen fez o avatar cor de sangue montar na formiga vigor mutante e invadir. Mesmo que ele encontrasse soldados esqueletos que formavam um grupo de cerca de uma dúzia, a formiga vigor mutante foi facilmente capaz de matar o horda. Não era algo que Zhou Wen precisasse do avatar cor de sangue para agir. Logo, Zhou Wen saiu correndo do mapa fornecido pela escola. O interior da cidade antiga estava repleto de ruas de pedra e edifícios antigos. Quanto mais ele se aventurava, mais antigo era o estilo dos edifícios. Zhou Wen apenas se atreveu a seguir pelas ruas e evitou os edifícios antigos que as ladeavam. No currículo educacional, foi repetidamente mencionado que era melhor não entrar nos edifícios das zonas dimensionais. Muitos edifícios estavam conectados a fendas dimensionais, então a entrada poderia levar à perda em uma dimensão diferente. A taxa de queda dos soldados esqueletos foi extremamente baixa. Ele matou mais de 200, mas além de seu primeiro soldado esqueleto, nada mais caiu. Zhou Wen não ficou surpreso com isso. Ele já tinha ouvido falar que os soldados esqueletos raramente condensavam cristais dimensionais por causa de seu baixo nível. Embora Skeleton Palm fosse fraco, era muito raro obter um Skeleton Palm cristal. Enquanto pensava, de repente ele viu um grupo de soldados esqueletos na rua à frente. Havia cerca de 20 a 30 deles. Esta foi a maior horda de soldados esqueletos que ele viu desde que entrou em cena. Ao contrário dos soldados esqueletos de antes, esta horda de soldados esqueletos cercava um cavalo esqueleto. Montando nele estava um general esqueleto empunhando uma lança de osso. O general esqueleto no cavalo esqueleto era claramente mais alto e mais forte que o típico soldado esqueleto. Era pelo menos uma cabeça mais alta. Além disso, seu crânio era especialmente grosso. Não era a cor branco acinzentada comum, pois tinha um brilho marfim. A armadura que ele usava estava esfarrapada, mas ele usava uma capa vermelha escura nas costas. Embora fosse um pouco antigo, estava completo. A lança de osso tinha cerca de 2 metros de comprimento e sua superfície era áspera. Sua ponta era afiada como um espinho e farpada. Se alguém fosse esfaqueado pela lança, provavelmente levaria a um sangramento incessante. Quando Zhou Wen o viu, o general esqueleto também viu o avatar cor de sangue e a formiga vigor mutante controlada por Zhou Wen. No entanto, ele não era como a típica criatura dimensional que imediatamente avançou. Em vez disso, ele continuou cavalgando em seu cavalo esqueleto, como se detestasse a ideia de atacar. Foi a horda de soldados esqueletos que avançou como tigres e lobos selvagens. As garras dianteiras das formigas vigor mutantes cortaram como a foice da morte e em uma revolução, cortaram os soldados esqueletos, matando cerca de 10 deles. O sujeito no cavalo esqueleto finalmente não aguentou e rugiu para o céu, soltando um grito áspero e aterrorizante antes de avançar. A velocidade do cavalo esqueleto não era algo com que o típico soldado esqueleto pudesse se comparar. Até pegou Zhou Wen de surpresa, pois era mais rápido que a formiga vigor mutante e o avatar cor de sangue. Ele varreu como um tornado, não mais lento que a formiga voadora de asas prateadas.
Em um piscar de olhos, o cavalo esqueleto pousou na frente da formiga vigor mutante. Zhou Wen ordenou que a formiga vigor mutante enfrentasse o inimigo com suas garras, na esperança de conter a lança de osso antes que o avatar cor de sangue saltasse para atacar a cabeça do inimigo. Mas, para sua surpresa, a lança de osso acelerou, transformando-se em um borrão na visão de Zhou Wen, como se tivesse desaparecido por um momento. Quando Zhou Wen pôde ver novamente, a lança de osso penetrou nas garras da formiga vigor mutante, apunhalando direto no peito do avatar cor de sangue. Estrondo. Sangue jorrou quando o avatar cor de sangue foi jogado das costas da formiga vigor mutante. A tela do jogo ficou preta instantaneamente. Claramente, ele teve uma morte instantânea. Tão poderoso, Zhou Wen ficou um pouco feliz. Os desafios foram feitos para serem enfrentados e superados. Matar os soldados esqueletos comuns não fazia sentido, pois eles não deixavam cair nada sofisticado. Quando estava prestes a reiniciar o jogo, viu Li Xuan caminhando com dois jovens da mesma idade. Zhou Wen nunca os conheceu antes. Eles não pareciam ser alunos da Guide High School, e havia uma grande chance de que eles fossem como Li Xuan, sendo um aluno da Guide High School no nome, mas nunca havia estudado lá. Quando entrarmos na cidade antiga, você não precisa fazer nada. Basta seguir ao meu lado, deixar o resto com eles. Li Xuan não apresentou Zhou Wen aos dois jovens. Tudo o que ele fez foi dar um aviso casual. Tudo bem. Zhou Wen concordou com a cabeça. Como ele poderia passar facilmente no teste de combate, ele não tinha planos de roubar os holofotes. Como os dois jovens não tinham intenção de cumprimentá-lo, Zhou Wen ficou feliz por se livrar da conversa fiada. Ele ficou ao lado enquanto continuava jogando. Enquanto os dois jovens discutiam o teste de combate com Li Xuan, eles continuaram assegurando-o, alegando que, com eles por perto, Li Xuan estava definitivamente ficando em primeiro lugar no teste de combate da cidade guia. O tom deles fazia parecer que obter o primeiro lugar no teste de combate da cidade guia era tão fácil quanto beber água. Isso pode ser verdade, mas você tem que fazer isso bem para mim. Nada deve dar errado. Eu tenho que ser o primeiro no teste de combate da cidade guia a todo custo, disse Li Xuan. Irmão Xuan, fique tranquilo. Que tipo de verdadeiros especialistas pode haver em um lugar pequeno como a cidade guia? Ignorando o fato de que unirei forças com Jiang Hao, só eu seria capaz de garantir que você chegará primeiro, Xu Miantu disse sem qualquer preocupação. Vendo Li Xuan franzir a testa ligeiramente, Jiang Hao disse apressadamente, Irmão Xuan, fique tranquilo. Faremos o nosso melhor. Garantimos que nada dará errado. Bom, só então Li Xuan assentiu levemente. Xu Miantu ainda estava prestes a dizer algo quando viu alguém se aproximando. Os quatro viraram a cabeça. Era uma beleza alta que facilmente iluminava os olhos dos outros. Zhou Wen, é ótimo que você possa encontrar uma equipe. Fang Huoxi apareceu na frente de Zhou Wen enquanto ela dizia aliviada. Zhou Wen sorriu e disse, isso tudo graças a Li Xuan. Posso participar do teste de combate graças a ele. Fang Huoxi não conhecia Li Xuan, nem Xu Miantu e Jiang Hao. No entanto, ela sentiu um peso tirar de seu peito porque Zhou Wen pôde participar. Ela disse com um sorriso, achei que ainda poderia tentar a sorte no começo, mas com você por perto, acho que primeiro é impossível. Xu Miantu não ficou muito feliz quando ouviu isso. As palavras de Fang Huoxi soaram como se a parceria com Zhou Wen fosse se aproveitar dele. Querido, com Zhou Wen se juntando a nós, você pode ficar tranquilo. Embora ele não tenha esperanças de ficar entre os 3 primeiros, ainda é fácil garantir que ele fique em 4º lugar graças à equipe, disse Xu Miantu a Fang Huoxi com um sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 19, Entrando na cidade antiga. Fang Huoxi olhou para Xu Miantu antes de ignorá-lo. Ela continuou olhando para Zhou Wen e disse, Zhou Wen, que escola você planeja frequentar? Ainda não pensei nisso, disse Zhou Wen. Fang Huoxi acenou com a cabeça e disse, isso mesmo.
Como você puder, você pode frequentar qualquer escola que desejar. Não há pressa. Isso também é bom. Vou tentar o meu melhor para concluir este teste. Espero que meus resultados não sejam muito longe dos seus. Com isso aqui, Fang Huoxi acenou com a mão para Zhou Wen, virou-se e saiu. Do começo ao fim, ela ignorou Xu Miantu. Xu Miantu não gostou do tratamento, mas não era o lugar certo para causar dano. Tudo o que ele fez foi olhar para Zhou Wen e dizer a Jiang Hao e Li Xuan, pessoas de cidades pequenas realmente têm horizontes limitados. Que desperdício de sua boa aparência, pena que ela não tenha cérebro e olhos. Jiang Hao não disse uma palavra, mas o interesse de Li Xuan por Zhou Wen foi despertado. Ele disse a Zhou Wen, ouvi dizer que você já foi o gênio número 1 da Guide High School. Pelo que parece, isso é verdade. Essa garota parece ter você em alta conta. É apenas incentivo entre colegas estudantes. Ela é excelente e não é mais fraca do que eu. Colocada em qualquer lugar, ela será um dos poucos gênios do cultivo, disse Zhou Wen. Xu Miantu viu naturalmente que Zhou Wen estava refutando. Ele disse com desdém, se você fosse realmente excelente, por que precisaria que o carregassemos? Li Xuan não informou Xu Miantu e companhia sobre Zhou Wen. Tudo o que ele disse foi que estava ajudando um amigo a levar um aluno junto com ele para a participação no teste de combate. Zhou Wen não se defendeu, encontrando uma discussão com Xu Miantu abaixo dele. Li Xuan interrompeu Xu Miantu, que ainda não havia aqui o que queria. Chega, pare com isso. Já é hora de entrarmos. Todos vocês devem se concentrar. Com Li Xuan dizendo isso, tudo que Xu Miantu pôde fazer foi engolir as palavras que estava prestes a dizer. Ele lançou um olhar irritado para Zhou Wen. Os examinadores já estavam verificando as candidaturas dos alunos. Com 4 pessoas por equipe, cada um deles levou seus passes de candidatura para uma máquina de seleção. Eles reuniram suas flores digitais, escanearam seus passes e verificaram os itens neles contidos. Só quando foi confirmado que era o candidato em questão e que não havia trazido nenhum item que ajudasse na armadilha, é que foram autorizados a entrar na cidade antiga. A maioria dos alunos não estava nervosa. Em vez disso, foi uma família que veio com eles que quase desmaiou ao passar da linha de alerta. Eles assistiram impotentes enquanto os estudantes entravam na cidade antiga, alguns quase tendo uma parada cardíaca. Zhou Wen e sua equipe fizeram fila para passar pela inspeção, passando por uma passagem segura, antes de chegar em frente à cidade antiga. Os portões da cidade antiga já haviam sido abertos, mas tudo dentro parecia uma névoa turva. Não havia como discernir o interior. Guardando os portões da cidade antiga, os soldados armados até os dentes insistiram, pare de olhar e entre rapidamente. Há muitas pessoas fazendo fila atrás de você. Zhou Wen seguiu Li Xuan e companhia para caminhar em direção aos portões da cidade antiga. Com o trio entrando na cidade antiga, ele os seguiu de perto. Porém, quando passaram pelos portões, ele percebeu que não conseguia vê-los. Ele caminhou apressadamente pelos portões embaçados e sentiu uma estranha tontura dominá-lo enquanto ficava arrepiado. Mas com apenas um passo, a cena diante dos olhos de Zhou Wen se abriu. A névoa dentro da cidade antiga desapareceu. Ele podia ver claramente as ruas de pedra e os edifícios antigos com azulejos azuis e paredes vermelhas que revestiam as ruas. Li Xuan e os outros 2 estavam bem na frente, a poucos passos dele. Esses cientistas teorizaram que as zonas dimensionais são equivalentes a outra dimensão espacial. Parece fazer sentido pelo que parece. Depois que a maioria dos estudantes entrou, eles avaliaram curiosamente a cidade antiga, assim como Zhou Wen. Embora eles tivessem assistido algumas das filmagens dentro da cidade antiga guia do material de vídeo da escola, realmente entrar aqui lhes deu uma sensação diferente. A antiguidade e o sentimento que pareciam abranger toda a gama de experiências humanas eram coisas que as imagens de vídeo não conseguiam capturar. O examinador reuniu o lote de candidatos e mencionou algumas coisas importantes a serem observadas. Feito isso, o teste de combate começou oficialmente.
Todos os alunos que participaram do teste correram pelas ruas e becos da cidade antiga, na esperança de matar o maior número de soldados esqueletos para obter um resultado melhor. Claro, havia pessoas que esperavam que alguns cristais dimensionais caíssem durante o teste. Isso tornaria as coisas ainda melhores. A Liga Terrestre deixou claro que quaisquer cristais dimensionais que caíssem durante o teste de combate eram propriedade dos próprios estudantes. No entanto, o examinador também deixou claro que o aluno seria responsável por tudo o que acontecesse durante a prova. De acordo com as leis da Liga, após completar 16 anos, alguém poderia escolher livremente fazer o teste de combate. A responsabilidade era deles. Mesmo que a morte ocorresse, a Liga não forneceria um único centavo de compensação. Em comparação com as demais disciplinas do vestibular, apenas algumas centenas de alunos da cidade realmente participaram da prova de combate. Dentro da antiga cidade transformada, eles pareciam imperceptíveis. Zhou Wen e Li Xuan penetraram profundamente na cidade antiga. No começo havia muitos estudantes, então os soldados esqueletos que apareceram não eram suficientes para eles matarem. Li Xuan e companhia não pretendiam capturar multidões com os outros estudantes, então eles circularam pelos campos de batalha e se aventuraram nas profundezas da cidade antiga. Xu Miantu e Jiang Hao assumiram a liderança e todos os soldados esqueletos que resgataram foram derrubados com um golpe. Multidões de soldados esqueletos não valem a pena mencionar devido à enorme disparidade de força. No meio do esqueleto dos soldados esqueletos, havia um osso do tamanho de um grão de arroz. Cada soldado esqueleto tinha apenas um desses, e a pontuação no teste de combate era determinada pelo número de ossos encontrados. No entanto, o número de ossos só poderia determinar a classificação de uma equipe. A classificação dentro da equipe foi determinada pelo número de cristais dimensionais. Talvez tenha sido uma seleção, mas a direção que o quarteto estava tomando era aquela que Zhou Wen havia tentado durante o jogo. Enquanto avançavam pela cidade antiga, todo o cenário era idêntico ao do jogo. Não foram apenas os edifícios antigos da cidade antiga. Até o número de soldados esqueletos que apareciam era idêntico ao do jogo. Isso significa que encontraremos aquele sujeito no cavalo esqueleto. No entanto, Zhou Wen rapidamente teve outra ideia. Essa área excedeu os limites do teste, por isso foi convidada que Li Xuan e a companhia arriscaram entrar. Mas as coisas superaram suas expectativas. Xu Miantu e companhia avançaram sem parar quando chegaram ao limite do teste. Eles vieram direto dos limites do teste. Li Xuan, já deixamos os limites do teste. Deveríamos voltar? Zhou Wen disse para Li Xuan. Antes que Li Xuan dissesse uma palavra, Xu Miantu disse com desprezo, a área do teste é tão pequena. O número de soldados esqueletos é extremamente limitado. Mesmo se conseguíssemos obter todos eles, quanto conseguiríamos? Se você está com medo, espere aqui até voltarmos. Não há necessidade de você nos seguir. Li Xuan também disse com um sorriso. Não se preocupe, temos as informações completas do guia da cidade antiga. Tudo o que encontrarmos nos próximos 10 a 15 milhas serão soldados esqueletos. Não há nenhuma criatura dimensional de estágio lendário aparecendo. A área da prova é bastante conservadora porque não deseja que os alunos se envolvem em acidentes. Assim como Miantu disse, com aquele pequeno número de soldados esqueletos na área de teste, não é suficiente para conseguirmos uma pontuação alta. Fim do capítulo. Capítulo 20 Persuasão. Ao ver a expressão do trio, Zhou Wen sabia que sua persuasão era completamente inútil. Ele tinha a intenção de ficar para trás, ignorando tudo o que o trio pudesse encontrar. No entanto, seus resultados seriam severamente afetados se morressem por dentro. Ele poderá até ser retirado da lista de candidatos das melhores escolas. Além disso, Wu Qiubai apresentou, então ele tinha a responsabilidade de ajudar Li Xuan a obter bons resultados. Embora Li Xuan não pensasse assim, Zhou Wen não queria ver Li Xuan se enviando para a morte.
Isso afetaria a reputação de Y Kyuubi e era altamente provável que a família Lee culpasse Y Kyuubi. Esperemos que eles não se aventurem muito fundo. Contanto que eles não se aproximem da área onde o General Esqueleto está, não deverá haver muitos problemas. Zhou Wen pensou sem dizer mais nada enquanto seguia Li Xuan e companhia. Ao ver Zhou Wen em silêncio, Xu Miantu imaginou que era porque Zhou Wen não ousava ficar sozinho. Ele zombou com desprezo. Quando alguém é um fardo, deve perceber isso. Apenas siga-nos obedientemente e pare com o absurdo. Zhou Wen não teve interesse nem tempo para se preocupar com ele. Pegando seu telefone, ele pingou secretamente uma gota de sangue antes de entrar na masmorra do jogo da antiga cidade imperial. Ele queria se aventurar para testar a força do General Esqueleto. Era melhor que ele encontrasse uma maneira de matá-lo e, mesmo que falhasse, poderia pelo menos encontrar uma maneira de garantir sua sobrevivência diante dele. Afinal, Jiang Hao e Xu Miantu estavam assumindo a liderança, matando todos os soldados esqueletos que avançavam contra eles. Não havia nada que Zhou Wen precisasse fazer. O perigo era inexistente. Mesmo que um soldado esqueleto corresse contra ele, ele poderia facilmente acabar com isso com sua força atual. Zhou Wen continuou andando atrás, sem medo de que eles vissem sua tela, já que era improvável que a reconhecessem. A interface do jogo seguiu um estilo cartoon, tornando-o bem diferente da vida real. A pessoa típica não faria a conexão. Li Xuan era como Zhou Wen, ele não tinha nada para fazer. Quando viu Zhou Wen pegando seu telefone para jogar em tal área, ele brincou: "Você é realmente um viciado em jogos. Ainda tem vontade de jogar aqui?" "Não tenho mais nada para fazer, então estou apenas jogando para matar o tempo", respondeu Zhou Wen sem erguer os olhos. Seus olhos estavam voltados para a tela enquanto ele controlava o avatar cor de sangue, abrindo caminho enquanto montava a formiga vigor mutante. Os soldados esqueletos comuns não conseguiram bloquear a formiga vigor mutante. Seus corpos se espalharam com o impacto e eles não foram tão rápidos quanto antes. Zhou Wen também não se incomodou em matá-los. Tudo o que ele queria era correr para o local onde estava o General Esqueleto. "Isso mesmo, vou jogar também", disse Li Xuan enquanto pegava o telefone. Ele bateu na tela. O jogo que ele jogou era um mistério. O jogo de Li Xuan poderia ser ignorado, mas Zhou Wen também estava jogando. Isso irritou Xu Miantu. "Que diabos? Este é o gênio número 1 da Guide High School. Ele é como um nerd de jogos", Xu Miantu amaldiçoou baixinho com grande desgosto. Embora Xu Miantu e Jiang Hao fossem poderosos, eles ainda eram feitos de carne e osso. Eles ainda eram suscetíveis à fadiga e lesões, portanto, quando encontraram hordas relativamente grandes de soldados esqueletos, tiveram que ter muito cuidado. Isso diminuiu a velocidade de seu avanço. Quanto a Zhou Wen, ele estava atacando durante todo o jogo. Sua taxa de progresso foi muito mais rápida do que o progresso na vida real. Em apenas meia hora, ele chegou ao local onde conheceu o esqueleto do General Esqueleto montado a cavalo. Como da última vez, aquele sujeito atacou imediatamente quando viu o avatar cor de sangue e a formiga vigor mutante. Sua velocidade era assustadora, de forma alguma algo com que Zhou Wen e a formiga vigor mutante pudessem se comparar. Desta vez, Zhou Wen estava totalmente focado. Ele estava pensando em maneiras de lidar com os ataques de lança, mas quando viu a lança de osso avançando contra ele, não conseguiu evitá-la. Ele não teve oportunidade de estender a mão para bloquear o ataque antes de ser penetrado no peito. Isso foi rápido. Este ataque de lança deve ser algum tipo de habilidade de energia primordial. Zhou Wen já poderia confirmar que o ataque de lança era uma habilidade de energia primordial, caso contrário, seria impossível que ele não tivesse sequer reagido. Uma habilidade de energia primordial do tipo velocidade. Esse sujeito é mais difícil que a formiga voadora de asas prateadas. No entanto, aquela formiga voadora de asas prateadas aparentemente nunca usou habilidades de energia primordial.
Enquanto Zhou Wen ponderava sobre o assunto, ele reviveu o avatar cor de sangue, montou a formiga vigor mutante e avançou para as profundezas da antiga cidade imperial. Enquanto Zhou Wen corria, ele relembrou cuidadosamente os detalhes de suas duas mortes anteriores. Ele esperava encontrar uma estratégia para lidar com o General Esqueleto estudando os detalhes. Ao fazer isso, ele surgiu com algumas possibilidades. No entanto, a viabilidade deles precisava que ele os testasse para saber se funcionavam. Quando viu o General Esqueleto atacar ele novamente, Zhou Wen evitou deliberadamente o ataque direto do cavalo esqueleto. Ele queria saber se a habilidade de energia primordial era capaz apenas de um impulso frontal. Os fatos provaram que ele estava errado. Quando o avatar cor de sangue se esquivou para o lado do cavalo esqueleto sob o controle de Zhou Wen, a ponta da lança de osso fez um arco crescente como um raio de luz, decapitando instantaneamente a cabeça do avatar cor de sangue. Foi sem dúvida uma morte instantânea. Cometer erros não era um problema terrível. O que foi assustador foi a falta de oportunidade para alterar estratégias. No entanto, o telefone misterioso foi o que deu a Zhou Wen a oportunidade de fazer alterações. Sua habilidade de energia primordial não é apenas um impulso, mas também é capaz de clivar lateralmente. Isso torna tudo difícil. Zhou Wen não desanimou, em vez disso, ele pingou secretamente outra gota de sangue na tela do telefone. Talvez tenha sido por causa de sua grave perda de sangue no último mês, que Zhou Wen se sentiu um pouco tonto. Preciso pensar em meios de reabastecer meu sangue no futuro. Se isso continuar, posso acabar morrendo de anemia. Zhou Wen sentiu uma leve dor de cabeça, mas não conseguiu pensar em uma boa solução. Com o primeiro experimento falhando, tudo o que Zhou Wen pôde fazer foi mudar de método. Felizmente, ele estava apenas fazendo tentativas no jogo. Se isso acontecesse na vida real, não havia como ele fazer algo além de suas possibilidades. Afinal, ele só tinha uma vida. Ele não podia simplesmente apostar nisso. Enquanto Zhou Wen fazia suas tentativas, Xumiantu e companhia continuavam avançando. As criaturas dimensionais na zona dimensional eram quase infinitas. Como a zona estava conectada a fendas dimensionais, mesmo que as criaturas fossem exterminadas, a área seria ocupada novamente por novas criaturas. Não havia como matar todos eles. No entanto, as fendas dimensionais não eram estáveis. Criaturas pandimensionais não apareciam aleatoriamente, então depois de limpar uma área, não haveria nenhum soldado esqueleto aparecendo por um curto período de tempo. O avanço de Xumiantu e companhia ainda foi muito bom. As chances de os soldados esqueletos produzirem cristais dimensionais eram muito pequenas, com um cristal de força sendo extraído dos corpos dos soldados esqueletos a cada 200 a 300 soldados esqueletos. Infelizmente, isso não era um jogo. Eles só conseguiam identificar aproximadamente os cristais de força, mas não tinham ideia de quais eram seus valores. O cristal de força era naturalmente de Li Xuan. Na verdade, enquanto tivesse um, seria o primeiro do time. Já caçamos soldados esqueletos suficientes. Estamos muito longe da região determinada do teste. Precisamos voltar correndo antes do fim. Não podemos continuar avançando? Ao perceber que eles estavam se aproximando da região do General Esqueleto, Zhou Wen disse mais uma vez para Li Xuan. Fim do capítulo. Onde não há lei, não há liberdade. John Locke.